Hoje a gente tem nos grandes times brasileiros técnicos mais ou menos estáveis e outros que vão começar trabalhos, certo? A gente tem no Palmeiras, por exemplo, o Abel tá lá, é o rei da Turiaçu. Rei de Portugal no O Palmeiras. Mano Menezes é o rei do Guaíba lá, tá tudo certo. Renato Gaúcho, idem no Grêmio. Renato Gaúcho no Grêmio voltou agora, pegou o time na Série B, andava meio fora do circuito, ficou um tempo desempregado. Não é um cara 100%. Ele não tem a segurança no Grêmio que ele teve anos atrás. Vocês concordam comigo? É. Ele podia perder anos atrás um Campeonato Gaúcho pro Guarani de Bagé que não ia acontecer nada. Mas é mais querido do que odiado. Isso é um ponto Sim, positivo. tudo bem, mas não é um técnico hoje que tem aquela segurança absoluta. Flamengo acabou de contratar o Vitor Pereira. O Atlético acabou de pegar o Cudê. Mas o Micheletti me lembra aqui de uma entrevista do Tite, em que ele disse que um dia tinha um sonho de dirigir um time grande no Rio de Janeiro. Nunca dirigiu times do Rio de Janeiro, Tite. Exceto a CBF, que era no Rio de Janeiro. Dá pra cravar que mesmo com Agora, esse time estrelado... também vou dizer Vitor uma coisa, Pereira... hein, Facincani. Hoje no futebol atual, o único... Desculpem, torcedores dos outros times, que vão ficar chateados. Não, o Tite é a cara do Corinthians. Não, o que eu vou dizer é o seguinte, para dirigir um time do Rio de Janeiro que valha a pena, um técnico da estatura do Tite, de Copa do Mundo, é o Flamengo. Né? O Vasco acabou de voltar da Série B, o Botafogo é um time que, apesar da SAF, a gente vê que está patinando, né? O Fluminense está com um projeto interessante lá com o Fernando Diniz, mas não é um projeto que tem o suporte financeiro que tem o Flamengo, por exemplo, né? Então, assim, o Tite, se o Tite quer dirigir um time do Rio de Janeiro, que torça para o Vitor Pereira cair. Entendi perfeitamente. Né? Flavinho, eu diria o seguinte, de todos esses clubes, todos gostariam de ter o Tite. De repente o Flamengo não dá certo o VP e o Tite está livre no mercado. Exatamente. Se encaixaria perfeitamente. Claro que depende do Tite topar a experiência, como o Facincani falou, no Rio de Janeiro. Isso serve para o Fluminense, para o Botafogo, para o Vasco, para o Atlético, onde ele trabalhou, para o Cruzeiro. Ele tem uma ótima relação com o Ronaldo, que é o manda-chuva. Vem cá, agora eu quero saber, e a informação? Do Tite, já que nós estamos falando do Tite, você disse que estava escrito lá, tem a que você ver ia lá, também com o Luiz futuro Henrique, do Tite. tá? Tem a ver com o Luiz Henrique. Deixa eu dar a primeira informação do Luiz Henrique, para vocês comentarem aí. A informação é do Diário Esporte, da Espanha, de que a CBF fez um contato com o pessoal que cuida da carreira do Luiz Henrique e fazendo a proposta para o Luiz Henrique assumir a seleção brasileira de futebol. Essa é Então, na nossa listinha informação. de técnicos sondados ou contatados, ou seja lá o que E for, já disseram não? nós temos Ancelotti, Não. Zidane, No. Mourinho, Não. Guardiola. De todos os nomes Sim. cogitados 3 para a nomes. CBF. Então vamos lá. Guardiola, No. Mourinho, Ancelotti. No. Não. Quem mais era o quarto? O Zidane. Zidane, não. E agora então o Luiz Henrique. passa a ser E tem mais um. Tem mais um. O Xabi Chave. fora convidado para ser o assistente do Tite para a Copa do Mundo E assumir depois, né? e assumir depois, Tá. ele não aceitou. Não. Resumindo, Não nós também. estamos, Então já são 5 ainda nomes. que nenhum desses contatos tenha sido feito diretamente com esses treinadores, a gente está vivendo um padrão aí, está observando um padrão muito claro que a CBF realmente não pensa em técnico brasileiro. Segundo a imprensa portuguesa, Ronaldo Fenômeno teria conversado diretamente com o Mourinho a pedido, da CBF. Porque o Ronaldo é um cara que tem... Bom, Tem trânsito. o Ronaldo liga para qualquer pessoa. Não, né? o Ronaldo trabalhou com o Mourinho. Então, Luiz Henrique, aí o que vocês têm a dizer do Luiz Henrique? Ele deve ter, porque ele grava não há TikTok, resposta dancinha, ainda. ele gravou uma dancinha no TikTok dizendo não. Não há resposta ainda dele. Agora, o que é positivo no Luiz Henrique é que ele gosta muito de trabalhar com jovens. A seleção espanhola que foi à Copa, e fracassou, é verdade, Sim. tinha excelentes garotos jogadores muito novos, jovens e aí maturar um tempo para, de repente, Você na que é próxima um Copa do Mundo fã fazer do sucesso. que você sempre falou. Aliás, Não. começou a Copa Gosto do de Mundo e futebol Facincani falou assim, simples. porque a Espanha vai ser o tic-tac de novo. Não, tem mais. O futebol da Espanha foi chato na Mudou, Copa, hein? não é mais assim. Teve um jogo lá coisa com 1000 diferente. passes, o Flavinho. Tá louco. Rapidamente, porque ele tem que dar informação do Tite, porque depois nós vamos mudar de assunto. Luiz Henrique seria um bom nome para a seleção brasileira? Não, ele é um cara muito inteligente. Fez um grande trabalho no Barcelona, campeão de Champions League. Facincani, o Drauzio Varela é muito inteligente, Não, seria um ótimo técnico na seleção brasileira. Dizendo que ele é um campeão. O Pedro Bial, Ele é inteligente. Ele é inteligente e vencedor Você no é Barcelona. inteligente? Não é? Desculpa, Flavinho. Marcos Eu não daria. Mion. A cara seleção, inteligente. a seleção espanhola Professor dele, Pasquale. a sabe seleção tudo. espanhola dele,
montou uma boa base. O problema é que ele, Luiz Henrique, se desvirtuou ao longo da Copa do Mundo. Por que ele se desvirtuou? Porque ele começou a fazer dancinha no TikTok? Não, exatamente, porque ele foi pra internet, é live todo dia, é não sei o quê, começou a abrir muito a mente. Pô, Facinca, se o cara não se comunica, Não, é porque não, o cara não é não um se turrão. comunica, Se pera um ele pouquinho. fala com o público... Não, pera um pouquinho. Vocês também da Não, imprensa... uma coisa vocês da imprensa é o cara dar uma entrevista coletiva. Outra coisa é o cara ficar o dia inteiro em live falando e falando um monte de abobrinha e Você groselha. faz dancinha no Você fica- TikTok? Não, Seu canal tá mas explodindo não, na mas não é por isso, internet. o meu trabalho é esse, o dele é treinar o time. Numa Copa do Você Mundo. faz dancinha no TikTok? Claro Você que fez? não, odeio. Por que você não faz? Não, porque é óbvio que Você não é um TikToker? Não. Você dançaria Aliás, a gente a não deve última nem da Anitta, falar não? Desculpa. Enfim, tá Anitta, vendo? você dançaria? Tonto. Para Você de inventar. dançaria da Anitta? Não, não. Você segue a Anitta? Então você acha ele muito inteligente. Não, eu Você gosto, eu segue gosto a do nome. Anitta? Apesar... Você segue a Anitta? Não sigo. Apesar do Luiz Henrique ter feito com a seleção da Espanha uma campanha ruim na Copa e muito porque ele se desvirtuou, se ele parar com esse tipo de baboseira e focar no campo e na montagem no time, ele tem muita capacidade de fazer o Brasil jogar bola. Posso falar rapidinho, Flavinho? Claro. Sinceramente, hein, CBF? Que coisa feia, hein? Tá Só não, hein? Não, tá tirando pra tudo quanto é Sim. lado e cada vez Mas você tá quer no ficando plural pior. de não, é nãos ou nões? Não é não tem plural. Tem plural, são vários nãos. A CBF recebeu vários nãos. Não. Porque ele tinha vários dito que eram sims. vários nões. Eu falei assim, Sims. não, Vários não. E sim, vários não. nãos. Não. Nãos. Não. Notícia do Vários Tite, da Sim, agora a seleção. gente O Tite terminar logo. ainda não fez o distrato com a CBF. pra Ele deixar tá o cara. recebendo o salarinho ali, Não fez o belezinha? distrato ainda. Tá na conta É. todo mês? Olha que É a beleza. informação de bastidor aí Olha aí, hein? que eu levantei. Que desistiu da ideia? Não, ele não será mais o técnico, mas o distrato... Não, mas aí diante, ó, o Fassicano tá perguntando, faz sentido. Diante de tantos nãos, né? Eu já pensei nisso, acho pouco provável. Eu também acho. eu não já duvido falou, nada. Mas, futebol. mas ele tá lá ainda. Tem sala, Vamos tem lá, agora sala. posso Ele fazer- tem uma salinha, tem crachá na CBF ainda. Pode entrar com crachá Passar ainda. lá, passa. Recebi o meu hoje, viu? Só pra você saber. Muito obrigado. Ótimo, Deixa eu até só que te enfim. perguntar uma Ah. coisa, que eu queria saber sua opinião e do Facinho. Me Pergunte. permita, Pois não. nobre apresentador. 3 brasileiros que poderiam assumir a seleção, na sua opinião? Porque a gente tá falando muito de estrangeiro, a gente parece que não existe um técnico no Brasil que possa assumir a bendita da seleção Aliás, brasileira. até esses dias saiu uma lista do que o Dorival, como oitavo melhor técnico da seleção, o Dorival O único Júnior, né? brasileiro, Mas né, é um nessa ranking, na verdade, né? E o Abel, o português oitavo melhor, também. oitavo melhor do mundo, não é Do isso? mundo. Sim, Meu, do mundo. pelo menos mundo, mais do bem mundo, do ranqueado. Sim. Porque, claro que tem o peso, a pontuação da Libertadores. Rapaz, eu vou dizer pra você. Eu não desgosto da ideia do Fernando Diniz ser como técnico da seleção. E por que não? Porque eu acho que ele é um dos poucos treinadores no Brasil que tem uma ideia de futebol, um conceito de futebol muito claros na sua cabeça. Pode se gostar ou não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ah, não ganhou nenhum campeonato. Ah, isso, aquilo. O Dunga não ganhou, o Falcão não ganhou, o Lazzaroni não E tinha todos foram ganhado. muito mal. Não, mas aí eu te digo uns que foram bem. O Beckenbauer não tinha ganhado e foi campeão Sim. mundial. Em 90, em 86 o Scaloni nunca tinha ganhado nem torneio de Biriba, foi lá, foi campeão mundial esse ano. Então tem um monte de... Ganhou a Copa acho que América. para justificar as nossas escolhas, a gente consegue encontrar argumentos facilmente, Pra né? tudo. Não tem fórmula pronta, isso é um fato. Exatamente, não tem fórmula pronta. O técnico de Marrocos assumiu a De Grag. seleção 3 meses antes de começar Mas a Copa era do Mundo. campeão... Não sabia nem onde ia ser a Copa. Não, Onde vai mas ser. era campeão continental, com vida Não, na mas eu te Casablanca. falo, nisso que você disse, de não haver fórmula própria. Tem o trabalho de longo prazo, que dá certo. Tem o trabalho de curto Sim, prazo. sim. Tem de tudo. Não tem uma Então, fórmula. hoje no Brasil, eu não vejo ninguém se destacando como treinador. De aplicar, o cara que aplica um jogo diferente, que tem uma ideia, um conceito de futebol legal, exceto o Fernando Diniz. O resto, sinceramente, eu não vejo nada demais em ninguém. Bom, Fernando e outros dois. Né? Outros dois. Putz, Dorival não iria? não seria um treinador que eu levaria para a seleção brasileira. E Cuca, Ceni. não, em hipótese alguma. Rogério Ceni também não. Tem O Rogério Ceni, dificuldade, sabe por quê? Você O Rogério vê, Ceni, eu acho um cara Conjugaram muito... mais verbo na sua afirmação do que a sua própria afirmação com palavras, né? Afirma, entende, opina, comenta, avalia, desconfia, indaga, enfim, Não, tudo. tá, desconfia, indaga, e Flavinho... o não Michelete, gosta. ele abre o dicionário de verbo e bota todos Coloca, ali. ele aprendeu a conjugar verbos ontem. então Só ele não tá feliz. colocou mais porque aí vai Não ter cabe. que diminuir o tamanho da fonte e aí não Sim, vai caber sim, tudo. Exatamente.
Então... Faltou questiona ali, Flavinho. Não, porque eu tô já... É uma afirmação, afirma, eu não opina, desgosto da comenta, ideia. avalia, confia, indaga e questiona. Eu já tinha dito aqui, para Crava. fechar essa história de técnico da seleção, que um nome do exterior que eu traria, porque eu acho muito importante conhecer o futebol brasileiro, a realidade do futebol brasileiro, ter vivido a realidade, era o Jorge Jesus, né? Mas que parece que também não é unanimidade, está longe de ser. Então, cara, eu entendo a CBF ir atrás de técnicos estrangeiros, mas é o que vocês mesmos disseram aí que outro dia, concordando com o Cafu. Se não for um cara da primeiríssima prateleira, né, talvez não vale a pena. Pra E a mim já acabou primeiríssima isso. prateleira... Pra Agora, mim já acabou. O Luiz Henrique ele é um bom técnico, mas não tá nessa prateleira não do tá. Guardiola, Agora, do existe Klopp. existe uma mas realidade. ele é um campeão de Champions. Ancelotti. Existe uma realidade no futebol mundial, só para fechar, que é o seguinte, que os melhores técnicos do mundo, em geral, não são os técnicos Não, de seleção. Porque eles são bons no dia a No dia a dia, dia. treinando porque todo os dia. clubes pagam muito mais. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais conteúdos e também assistirem aos outros cortes que a gente tem aqui, outros melhores momentos das nossas lives, dos nossos programas, tá bom? Não se esqueçam, curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.